O tarifário americano entrou em vigor, o mundo acordou com todas as bolsas quebrando e simplesmente o Trump está sorrindo. Porque as coisas estão acontecendo exatamente como ele quer. Já tem algum tempo ventilado que o objetivo específico do Trump com o tarifário não é só colocar os Estados Unidos em primeiro lugar em termos de comércio, mas impedir o crescimento do sul global, que tem um grande cargo-chefe, né? Quem puxa mesmo o sul global é a China e, consequentemente, também impedir uma nova ordem mundial. A gente está vivendo um período da multipolaridade, quando a gente tem múltiplas potências em estados de comando, em situações de comando. E uma das situações que a gente está vivendo é que boa parte dessas novas potências que estão aparecendo são potências do sul global, que são os antigos países periféricos. A principal delas é a China, que é a segunda maior economia do mundo, e tudo leva a crer que vai se transformar na primeira maior economia do mundo esse ano. E o Trump, desde o primeiro mandato dele, ele teve muita consciência que o grande inimigo em termos econômicos dos Estados Unidos é a China. E o que ele está fazendo para tentar controlar isso é criar um cenário de crise global. Porque numa crise econômica global, por causa do tarifário, quem vai colapsar são as economias ditas emergentes, as novas economias, principalmente as economias do sul global. E hoje a fala do ministro de Relações Exteriores da China ratifica esse pensamento que eu já venho, falando há um tempo. Botei traduzido aqui, mas a fala é mais ou menos assim. Os últimos aumentos de tarifa dos Estados Unidos essencialmente privarão os países de seus direitos de desenvolvimento. Este é particularmente o caso dos países do sul global. Estima-se que essas tarifas ampliarão ainda mais a lacuna de riqueza e atingirão mais duramente os países menos desenvolvidos. As tarifas prejudicarão seriamente a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. O que a gente está vendo na prática é o Trump forçando sim uma situação de crise econômica mundial através de tarifário, onde ele de uma certa forma protege os Estados Unidos porque ele está tarifando os outros países e aí os Estados Unidos meio que tenta se proteger economicamente, comprando internamente as coisas, mas o grande objetivo dele é parar a ascensão do sul global. E, consequentemente, se ele para a ascensão do sul global, ele consegue parar com o mundo multipolar. A primeira tentativa dele de tentar dar uma segurada nisso foi quando ele começou a ali dar aquela cortejada na Rússia, até porque ele tem uma boa relação com Putin, e nesse processo de cortejada com a Rússia, a ideia dele era afastar a Rússia da China, mas aparentemente ele não está conseguindo afastar a Rússia da China, porque o Putin é muito pragmático. Faço acordo com você para acabar com a guerra da Ucrânia, mas isso não vai me interferir nas minhas relações comerciais com os outros países. Mas a grande preocupação dele é que se você tem um sul global forte, você tem um outro mundo muito forte que vai para além do norte global, que é o tradicional, Estados Unidos, Europa Ocidental, e aí, consequentemente, o que você vai ter nesse aspecto é uma divisão de poderes que o Trump não quer. E aí continua, o desenvolvimento é um direito de todos, não um privilégio de poucos. Os países precisam se unir para defender o verdadeiro multilateralismo, opor-se ao unilateralismo e ao protecionismo de todas as formas e salvaguardar a ordem internacional com a ONU em seu núcleo e o sistema de comércio multilateral centrado na OMC. Observa que a China, ela sempre valoriza muito os órgãos multilaterais de diálogo e de controle, como a ONU. Ela sempre dá muita força na importância da continuação da ONU, o que a extrema-direita quer que acabe imediatamente. Porque se com a ONU já está caótico, sem a ONU é a barbárie total. E o Trump, por exemplo, é contra a ONU. Além disso, a Organização Mundial do Comércio ela é uma vitória internacional, porque ela é uma mediadora de conflitos e também de abusos internacionais, principalmente nas questões de tarifas de exportação e importação. E o Trump também é a favor do fim dela. Então a China, que defende o mundo multipolar, ela defende uma coisa muito forte, a continuação dessa ordem mundial que tem sim organismos multilaterais muito fortes, porque ela entende que a única forma do sul global e desses países periféricos, antigos periféricos, que estão ascendendo, se transformando em liderança, conseguirem manter as suas lideranças, manter a sua hegemonia, manter a sua soberania, porque é isso que é importante destacar, por causa desses órgãos multilaterais. E Trump e a galerinha que está com ele, da extrema-direita, é a favor do fim desses órgãos, porque eles são a favor do fim de qualquer relação entre os países de forma pacífica. A relação tem que ser através de uma opressão. Então a guerra das tarifas, na verdade, é uma guerra contra um novo mundo multipolar. É uma guerra contra uma nova ordem mundial que tem países de sul global no comando. E se para ele conseguir controlar esse mundo multipolar, ele precise simplesmente colapsar a economia mundial, ele vai fazer isso.